Olá pessoal, bom dia. Vamos falar sobre essa semana de lua crescente, mas lá para sexta-feira, semana começa onde a gente começa aí a primavera, equinócio de primavera. Eu sou a Mahatastata, astróloga, taróloga, terapeuta integrativa, criadora aqui do canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, gostar de astrologia, autoconhecimento, metafísica, todos esses assuntos mais ocultistas, místicos, então você pode se inscrever no canal, porque eu estou sempre falando de uma forma muito integrada sobre esses temas. Então não é só uma questão astrológica, eu coloco a astrologia dentro de uma interpretação gnóstica, mais profunda, onde a gente trabalha o ocultismo em todos os sentidos, ok? Então vamos lá, essa semana a gente tem aí lua crescente dia 22, no grau 29 de Sagitário, né? Então a gente ainda tem bastante lua nova, a gente está meio que no ápice dessa lua nova, que começou no dia 14, né, na quinta-feira. E a gente teve, né, no sábado, o fim de Mercúrio retrógrado, então, ufa, pelo menos essa parte, né? Mas a gente tem aí Urano e Júpiter muito próximos dessa semana para frente, eles estão indo para uma conjunção, na verdade já existe, porque como são planetas grandes e Urano é transgeracional, eles têm uma conexão, né, de grau um pouco maior do que geralmente as conjunções convencionais, né? Então a gente tem aí Urano 22, Júpiter 15 e eles já estão muito próximos, né? Em Touro, sendo que a gente tem Marte em Libra, então e a gente tem essa semana um grande trígono entre Sol, Plutão e Urano. E Júpiter e Urano está junto. E a Lua crescente vai ser em Sagitário. Quem rege o Sagitário é Júpiter. E num grau anarético, grau 29, né? E uma Lua crescente é sempre uma quadratura da Lua com o Sol. Então, ufa, ai, nossa, quando fica mais fácil, eu já falei sobre isso, não existe mais fácil numa transição planetária, num momento onde a gente está passando por mudança climática, num momento muito de impermanência, de transição, tudo está mudando. Então é muito interessante a gente perceber que essa semana a gente tem aí conclusões. Aliás, desde essa lua nova, tem tido algumas conclusões, mudanças, a lua nova tem trazido novo, essa lua crescente ela vai nos impulsionar para esse novo, sem dúvida nenhuma, mas fins de ciclo estão acontecendo, né? É um momento muito importante onde a gente tem que entender que o status quo, aquela construção, aquele apego, aquela questão de necessidade de segurança acima de tudo, não existe mais. Antes a gente tinha uma ilusão, né? Porque o tempo ele era mais lento, a manifestação, a cocriação era mais lenta. Hoje não, hoje a gente pensa, se a gente tem uma conexão, a gente manifesta mais rápido. Hoje a gente tem os resultados, tudo muito mais acelerado, por conta de toda essa mudança vibracional no planeta, né? E por conta de tudo estar ficando mais sutil, tudo mais sensível, né? Os véus, eles estão cada vez mais finos entre os mundos e as dimensões. Então, é muito importante, né, nesse movimento do despertar, esse movimento, né, principalmente porque Plutão, gente, está fazendo o último trabalhinho dele ali em Capricórnio, ano que vem ele fica para uma era aí em Aquário, então ele está fazendo uma grande limpeza final, né, essa reciclagem indo ali para Capricórnio, para limpar mesmo o sal da terra, para balançar, para chacoalhar, né? A gente tem visto que ainda muita coisa acontecendo, meio que um último movimento de limpeza, onde a gente precisa liberar, soltar, né? Descondicionar tudo que está muito arraigado dentro da gente. O planeta, e isso vai se movimentando em todos os níveis e sentidos, inclusive natureza, né? As questões a gente precisa ter encontro com o nosso poder pessoal no sentido de fazer e realizar a nossa vida a partir daquilo que vai nos levar para um despertar, para um processo de renovação, de construção com o coletivo também. Então não dá para ficar mais numa pequenez, sabe? Numa visão estreita da vida. E é isso, né? Então esse
Capricórnio fala muito sobre a quebra de estruturas, quebra de rigidez interna e externa, né? Do micro para o macro, do consciente para o inconsciente coletivo. A gente precisa mudar os nossos paradigmas e pontos de vista, expandir pontos de vista, porque geralmente a gente está condicionado, a gente sempre olha as coisas da mesma forma. Se você faz um trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, de conexão com o seu mental, de refazer crenças negativas, quando você está ativo nisso, você vê sempre igual. Você fala, nossa, eu sempre vejo essa situação desse ponto de vista. Que tal mudar? Né? Faça esse exercício, muda o ponto de vista, né? Urano junto com Júpiter expande o mental no sentido de realizar coisas também diferentes. Só que a gente só faz coisas diferentes quando a gente já muda o ponto de vista. Então eu sempre vejo desse jeito, né? Vamos mudar. Porque no fundo a gente sempre vê do mesmo jeito. No fundo a gente sempre está julgando as coisas dessa forma. E a gente faz esse movimento de dentro para fora. A gente está julgando a gente também. A gente está limitando as nossas ações. A gente está se colocando menor do que de fato a gente é e pode. Isso é sempre. A questão do mundo é porque as pessoas têm muito mais para poder entregar. Há muito mais para dar, muito mais para viver. Sempre há mais. A gente é muito pequeno, a gente é mesquinho, a gente é... Nossa, nem... Espiritualidade é uma abundância sem fim. A gente está ainda lutando por um pedacinho de madeira, sabe assim? Um está agarrado num ponto, está agarrado no outro e tem muito mais. A gente podia soltar, a gente podia liberar, a gente podia abrir, né? Só que o medo, né? Quando a gente fala de Plutão, a gente está falando dos medos daquilo que não existe, os medos ilusórios. Então, se a gente olhar para uma outra perspectiva, Lilith também ali fazendo a última limpeza em Leão, né, limpando, e Virgem muita cura. Olha que tá acontecendo muita coisa, né? É um movimentão. A gente está indo para um eclipse muito em breve. A próxima lua nova é eclipse, né? Eu tô devendo, vou fazer um vídeo sobre isso, tenho que fazer logo, porque dia 12, né? Incrivelmente nesse feriado tão importante para o Brasil, a gente tem uma lua nova, que é um eclipse solar, que vai ser visualizado aqui. Geralmente, ano passado, os eclipses a gente não conseguia visualizar, então quando a gente consegue visualizar é porque ele é mais forte nesse ponto geográfico, né? Longitude, latitude, então a gente vai conseguir ter uma visibilidade, então vai ser power aqui, muito forte, né? Bom, mas deixa eu falar disso no outro vídeo, a gente vai ficar muito grande. Então, basicamente, essa semana é uma semana de conclusões, expansão, abertura de ponto de vista, mudança de paradigma. A gente consegue ir para um caminho de centramento, integração absoluta. Se a gente conseguir soltar e olhar para dentro e falar assim, seja... Né, eu vou fazer a minha parte, eu não posso ficar tentando resolver tudo para todo mundo ou controlar o outro numa insegurança, numa tentativa de ou me sacrificar, né, numa falsa ilusão do ego de que eu sou bonzinho, ou num processo de desconsideração também total pelo outro. Eu não quero saber. Então, é o meio termo, a integração. É um êxito, um progresso que a gente consegue fazer de uma forma construtiva entre o outro. Lembra que Marte está em Libra e toda essa conexão aí em Touro. Então a gente está falando muito dessa Vênus em Leão. Então, como eu uso esse meu poder? De que forma que eu expando? De que forma que eu trabalho as minhas bases, minhas raízes para que eu possa florescer? A gente está falando sobre esse florescimento. A lua nova onde a gente está, para essa lua crescente, ainda estamos semeando o dentro para fora. A semeadura não acontece só fora. Você pode fazer um monte de coisa fora, mas tudo pode fracassar se dentro você não está conectado com aquilo, se aquilo não tem realmente a ver com você, com o teu propósito de vida, com a sua missão de alma, né? Com aquilo que você... Porque às vezes a gente quer, é um desejo do ego, encasqueta, gasta toda uma energia numa coisa ou com várias coisas que não tem nenhum significado, nenhum sentido, ou porque simplesmente a gente está gastando uma energia tentando sustentar o mais do mesmo. O mais do mesmo não pode ser que esse mais do mesmo, não, né? E a gente também tem que soltar e liberar o outro, gente. A gente tem que permitir com que cada um faça aquilo que quer, né? Não dá mais para a gente ficar ainda sustentando migalhas emocionais de que não fomos
não foi do jeito que a gente queria, o outro não olhou para nossas necessidades e você olhou para as necessidades do outro. Enfim, então é muita intensidade, é um momento que a gente pode ter muita realização essa semana, sim, resoluções, como eu falei, né, quebra de fim de ciclo, então resoluções, conclusões, coisas que estavam muito enroladas, né, por conta desse grande trígono de terra entre Urano, Plutão e o Sol em Virgem. Então, assim, como o Mercúrio não está mais retrógrado, as coisas podem, mesmo Júpiter ainda retrogradando, se você conseguir virar uma chave e ver as coisas por uma outra perspectiva, você consegue entrar em conexão com a natureza, com o cosmos e então fluir, ok? Bom, então vamos lá, para não ficar muito grande esse vídeo, o nosso conselho pelo tarô para todos os signos para essa semana, como que vai ser a sua entrada de primavera, como que vai ser essa flecha sagitariana aí, se você vai conseguir soltar e rumar para o novo, expandir, né, a partir do seu florescimento interno, entrar numa conexão com a sua alma, porque o centauro, ele olha para o céu, ele olha para a alma, para a luz que vem do alto, né? Mas ele tem os pés bem enraizados na terra. Quando ele não tem, ele se torna violento, dando coice, indo para qualquer lugar ou tentando disparar a flecha dele para qualquer lugar e essa flecha não atinge nada, né? Simplesmente perde a potência. Então, quando a gente fala muito disso, eu preciso estar centralizado, eu preciso estar inspirado, eu preciso encontrar o meu próprio lugar no mundo para então, eu conseguir realizar, porque logo depois, é grau 29 de Sagitário, logo depois ela já entra em Capricórnio. Então, é uma lua crescente que a gente pode entender que ela transita, é uma lua transitória, né? Bom, porque ela precisa realizar, ela não quer só ficar no vislumbre, na filosofia, na viagem, na experiência de Sagitário, ela quer rápido realizar, né? E ela vai rápido realizar. Então, para onde você está mirando, qual que é o teu ponto de vista, a sua intenção, você pode ter certeza que você vai colher bem rápido, inclusive porque vai vir um eclipse na lua nova, então você vai colher rapidão. É muito importante a gente perceber que a gente tem tudo em nós, né? Vamos lá, arianos, todas as potências. 10 de copas fala de conclusões felizes, realizações, principalmente uma necessidade de manter esse centramento, essa calma, essa conexão com as pessoas com quem você gosta, família, né? É uma semana mais tranquila se você tiver toda essa emoção num sentido de doação. O 10 é aquela doação porque você recebe, né? Você é acolhido, então você pode acolher. Então essa grande troca, né, de realização, tanto que é uma carta, essa aqui principalmente tem um arco-íris lá atrás, pessoinhas felizes, né? É uma carta que você olha e você se sente, que gostoso, que abundante. Mas é importante ter gratidão, porque se você ficar vibrando no que você tem, se você ficar olhando para o que você não tem, essa carta ela tem uma potência totalmente oposta, né? Então, de toda a conclusão bem-sucedida vai vir para um fracasso porque você não tem alegria, porque você não tem gratidão. Então, é muito importante você encontrar esse estado de alegria e êxtase dentro de você, não tanto fora, tá? Taurinos, a criança da água. A criança da água fala de notícias, novidades também, fala do movimento de você soltar, de você se conectar com as suas emoções e principalmente fazer coisas novas. Tem coisa que não está fluindo, que não está indo, né? Vai lá fazer alguma coisinha legal, vai fazer um bolo, um crochê, uma pintura, vai dançar, vai se conectar com amigos, com pessoas que você gosta, enfim, aquele momento de... A criança da água, ela precisa se conectar com o mundo emocional dela. Ela não... Senão ela desconecta e ela entra numa sensação de que as coisas não estão dando certo. Por quê? Porque a criança não está sendo nutrida. Então, aí entra desgosto, ninguém me ama, ninguém me quer, enfim. Então, não é um movimento tanto fora, está sendo exigido mais dentro. E realmente pode ser que fora você não tenha. Então, você tem que nutrir a sua criança, tá? Gêmeos, ó quanta água, hein? Só água. 3 de copas. 3 de copas fala de celebração, de conexão, de atitude em comunhão com as pessoas, inclusive porque é uma carta de
celebração, né? Uma carta de comunhão, uma carta onde a gente tem uma realização bem-sucedida de algo que a gente está, como a gente está falando de uma lua nova que vem para uma lua crescente, então de algo que você vem semeando, vem fazendo, mas é muito importante você ter uma integração com suas emoções e também com o lado espiritual, tá? Porque essa carta, se você fica muito focado só no material, tá? Se você fica muito na superficialidade da coisa, você perde a grandiosidade dela. Então, quando você tem vitória, cura, realização de algo, quando você entra numa plenitude interior, quando você entra num estado de perfeição interna, mas não que você quer ficar vendo a perfeição externa, mas quando você aceita a imperfeição da vida, quando você aceita essa fluidez, aí você tem uma proteção espiritual também. Então, pode ser uma semana muito boa aí para os geminianos. Cancerianos. A água também, olha que a água tá vindo com tudo nessa semana. 7 de copas. 7 de copas fala muito da necessidade de despertar a respeito das ilusões, daquilo que não está fluindo. É o momento que você precisa buscar crescimento, amadurecimento e prosperidade, mas dentro também. Então tem coisas que estão acontecendo fora, que estão te iludindo, né? Onde você está fantasiando, ligando uma coisa com a outra, mas que não se conecta. Então perceba que é preciso reflexão, tá? E destruição das ilusões. É preciso pôr o pezinho no chão, ó, o centauro com o pé no chão. Quando você conseguir dissipar um pouco as nuvens da mente, do coração, também aí você consegue avançar. Também é importante cuidar da saúde, tá, cancerianos? Pode estar meio que a saúde complicada. 5, leoninos. 10 de paus. Mudamos para um fogo. Aí 10 de paus fala de conclusão, tá? Um recomeço, mas a partir de um trabalho também bem sucedido. Então pode ser uma semana intensa também, talvez de trabalho, de alguma situação assim, mas finalizando um peso, sei lá, um processo que estava longo, um processo que estava desgastante. Então fica tranquilo que esse processo está no fim, né? Aquele momento que você pode finalizar algo para um descanso merecido, tá? O 10 de paus também fala assim que, ó, cuidado com o excesso de querer fazer tudo, solta, né? Compartilha, entrega um pouco para outras pessoas, tanta responsabilidade aí, tá bom? Virginianos. 9 de paus, aí outro fogo, acabou, agora começou o fogo. 9 de paus fala que é uma semana virginiana, que você pode conseguir, que você é capaz, que você tem dentro de você toda a força e coragem para realizar e ser bem-sucedido. Então, vai lá, conecta com o que você quer fazer, porque se você tiver coragem, se você tiver força, se você tiver essa energia, você vai conseguir realizar. É uma semana também que você precisa se autoliderar, pegar a sua criatividade, pegar aquela ideia e apostar nela, tá? Librianos, As de espadas. O As de espadas fala que é um momento de iniciar algo, né? Arregaçar as mangas, ó, iniciar. Não adianta mais ficar só pensando, planejando. Não, tá na hora de ir fazer. Colocar toda a sua energia para uma ação consciente, construtiva, realizadora. Só cuidado com o excesso da força, que aí, em vez também de você realizar, você entra em conflito com as pessoas, né, à sua volta. Escorpianos. Nossa, aqui mais do que ação já é um movimento. Então, aqui é uma semana, escorpião, que você não só vai ter que realizar, mas vai ser chamado à ação, né? Movimento, notícia, proteger alguém, alguma coisa acontece onde você tem que ir, você é chamado para o trabalho, o seu guerreiro interior ele está sendo convocado em missões aí. Então vai ser uma semana intensa, mas uma semana onde você pode avançar bastante se você tiver o mental lúcido também. Não adianta ficar só na força bruta. Ó, a inteligência com essa carta ela está sempre em equilíbrio, integração. Então fazer sempre refletindo sobre, tá? Sagitarianos, a rainha de ouros. É uma semana de pé no chão, realização, é uma semana de autocuidado, de você olhar para você, de você se permitir os prazeres também das coisas que você quer, né? Ó, uma lua crescente no seu signo, no grau anarético, então não dá mais para você fugir
das suas responsabilidades para com você mesmo e depois com os outros, né? E não adianta ficar só pensando em trabalho, em ganhar, né? Essa carta, ela fala também desse movimento de você está sendo fiel com relação a você mesmo, né? Você está sendo conectado com as suas necessidades, com os seus propósitos, senão também é tudo uma grande confusão, ilusão. Você está sempre se amarrando em problema, em coisas que você precisa, soltar. Capricornianos, a criança de ouros. A criança de ouros também tem um pouco da outra conexão ali, mas em vez de dar atenção, o taurino foi a criança de água, né? Para as emoções, aqui você precisa dar atenção às coisas que você está fazendo. As coisas que você está fazendo te conectam com aquilo que você quer, né? Ou você está fazendo um monte de coisa que não faz nenhum sentido, que no fim você só está gastando energia, dinheiro, enfim. Então, a criança de ouros, ela fala de passos pequenos, mas conscientes, construtivos, que vão te levar a um lugar, né? Então é aquele movimento de você aprender algo novo, de você renovar aí a sua questões que o seu trabalho, então estudo, uma coisa nova que você vai colocar em prática, que de repente talvez você já tenha estudado, mas que está ali na gaveta. Então a criança de ouros fala assim, está na hora de você realizar algo diferente, novo. Aquarianos, 7 de ouros. 7 de ouros fala de você sair das dúvidas, Aquariano. Chega de dúvida, tá? É aquele movimento que você pode pensar, uma semana que pode ser mais reflexiva, uma semana que você pode ponderar mais, mas não ficar em cima do muro, tá bom? É importante que você tome uma decisão. Então, essas decisões, elas podem acontecer bem naturais, ou se você puder, precisar, conecte com outras pessoas, fale, se abra, né? Quando você consegue ter confiança, mas cuidado com a falação também em excesso, fala e não resolve nada, fica num impasse total. Essa semana pode ser mais lenta para os aquarianos de algumas situações, então cuidado com as ansiedades. E a ansiedade também às vezes vai te falar que é que você está esperando cair do céu. Vai lá e faz, tá? Piscianos, 10 de ouros. 10 de ouros é a realização. Então as coisas estão chegando para os piscianos, eles não precisam fazer tanta força, né? Não precisa se matar tanto É uma semana que você precisa trabalhar a sua harmonia interna. Você precisa analisar, refletir, ponderar. Então é uma semana mais de calma. Cuidado com fazer em excesso, né? A questão do que você quer, né? O crescimento, a prosperidade está vindo, né? No tempo de ouros, que é tempo mais lento, mas está vindo. Então você pode ter também presentes, receber coisas, ajudas chegando. Então uma semana também positiva. Bom, tudo aqui é positivo, tá? Não tem nada negativo, é sempre só alguns desafios. Se tem um certo desafio nessa aqui para os piscianos, é que tem que tomar cuidado com perder coisas, ficar meio que também fora da realidade, né? Ou entrar num caminho de não refletir bem, né? Ou não aceitar aquilo que está sendo dado, ficar com aquele orgulho bobo, né? Enfim, mas se você entrar nesse harmônico de você ser confiante com a vida e ser verdadeiro consigo mesmo e com as pessoas, pode ser uma semana bem produtiva, bacana. Bom, pessoal, eu tô até chutando um negócio. Ótima semana para vocês. Um beijo, uma lua crescente incrível de expansão para todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo.